Queridos, eu quero ler o texto que está no meu coração, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Orei, e esta foi a mensagem que queimou no meu coração. E segundo o meu pastor José Orisvaldo, ele diz que Deus nos fala pelos sentimentos. Capítulo 5 da epístola que Paulo escreve aos Romanos. Quero ler 4 versículos. O 5. O versículo 12. E posteriormente 18, 19, 20 e 21. O versículo 12 diz: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 18. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Queridos, quero tomar por base esse texto para trazer-lhes uma mensagem estimulativa, para que nós continuemos com esta esperança. Quando nós analisamos o contexto da época e a sua conjuntura, eu creio que poucos imaginariam a contundência dessa escrita e o que ela poderia fazer através da história da igreja. Os irmãos hão de convir que pelo contexto, Paulo escreve esta carta como um devedor, porque no capítulo 15, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele menciona que por muitos anos desejou ir a Roma, mas foi impedido. No capítulo 1, salvo engano, versículo 14, ele diz que é um devedor, tanto a gregos como a bárbaros. E no contexto do capítulo 1, ele pede que para os irmãos não serem ignorantes. Ele vai justificar o porquanto insistiu tanto de ir a Roma e por algum motivo era impedido. Então é quando ele vai abrir o coração para dizer: agora eu creio que não há mais impedimento, e a minha alegria está entre vocês para pregar o evangelho. Portanto, ele sabia que no momento, possivelmente de Corinto, ele não podia ir até a Roma. Ele vai, com a ajuda do escrivão Tércio, escrever a carta à igreja em Roma, uma igreja estabelecida na capital do império, o mais poderoso e o mais vasto, tanto no contexto político, como também no econômico e no militar. E os irmãos que ali se congregavam, provavelmente vieram da diáspora, judeus, cristãos e gentios, que conheceram o evangelho no dia do Pentecoste. Então, partindo de um pressuposto
que Paulo escreve a carta 56 anos depois de Cristo, implica-se dizer que já se passavam um pouco, aproximadamente 23 anos depois do Pentecoste, ou 33 anos. Então, quando nós observamos, os irmãos hão de convir que ele escreve esta carta para um povo chamado os romanos, cristãos, mas com um caráter universal. Então Paulo dá-se a entender que nem os irmãos acreditavam mais na sua ida. Aí ele se justifica e ele traz este conteúdo para fortalecer e dar resposta a um questionamento muito sério da época. Porque ninguém nunca tinha feito o que ele fez. Até porque ele foi salvo para isso, ser apóstolo aos gentios. Então é quando ele vai dar resposta. Porque o questionamento era: como o ser humano pode se chegar a Deus e ter comunhão com Ele? Então Paulo vai dissertar na carta, e ele usa muito o contexto jurídico para esclarecer os irmãos, sobretudo no capítulo 5, o reino da morte e do pecado. 1738, encontramos uma reunião de oração feita pelos cristãos moravianos. Um grupo de cristãos que foram expulsos da sua região nativa, muitos dos seus líderes decapitados e mortos pelo rei tirano, e sem ter onde se estabelecerem, quase dizimados, eles são acolhidos pelo um conde chamado Zinzendorf, e este conde lhes dá moradia e lhes serve como conselheiros. Então eles vão se estabelecendo e eles resolvem criar um relógio de oração em busca de um avivamento. Esta reunião de oração eram 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E a história diz: ininterrupta, 100 anos, este desafio. Pastor Ziel, em 1738, nestas reuniões, eles resolvem debruçar-se e estudar os comentários de Martinho Lutero acerca da carta de Paulo aos Romanos. E enquanto eles estudavam, uma pessoa se converte, e o seu nome era John Wesley, um dos maiores avivalistas da história da igreja. Vejam como esta carta, ela é fundamental para entendermos o que Deus fez por nós. Porque Paulo vai usar, veja que no versículo 14, eu não quis ser redundante, ele diz que o pecado e a morte reinam de Adão até Moisés. Ele vai usar no contexto 3 tempos, 3 períodos: Adão, a inocência sem lei; Moisés, a lei; e a graça, Jesus. Veja que ele é bem taxativo. A morte reinou até de Adão até Moisés. O reinar é poder absoluto. O reinar é domínio absoluto. Quando Paulo faz menção, ele usa o primeiro e o último. Então ele vai dissertar para mostrar como chega-se a Deus e tem comunhão com Ele.
Então o apóstolo Paulo diz que por um homem entrou o pecado, a saber, Adão, e pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então quando nós analisamos com o pecado de Adão, o pecado elegeu, o pecado instituiu a morte como punição. Então veja que este próprio pecado dá razão à morte e nos afasta de Deus e nos tira o direito de vida eterna. O pecado tira de Adão o direito de vida eterna. O pecado levou o ser humano a um caos tremendo, igual ao de Lúcifer e dos anjos caídos, porque o pecado foi o mesmo princípio de igualdade. Então quando o pecado entra, pela lógica jurídica do contexto que Paulo diz e bíblico, a nossa condenação eterna era para ser executada logo ali. Veja que Paulo, quando fala deste assunto, quando Pedro no capítulo 2 fala desse assunto, ele trata de juízo, de contexto jurídico, porque com permissão dos juristas, dos que militam nesta área, sou leigo no assunto, mas por curiosidade, já havia uma jurisprudência do mesmo erro, e houve um julgamento com Lúcifer, houve um julgamento com os anjos, sem direito à apelação, sem direito a recurso, sem direito a habeas corpus. Foram condenados para o juízo final de forma direta. Então o pecado vem e contamina o ápice da criação de Deus, o ser humano. E quando ele comete o pecado, ele mesmo se torna réu convicto, confesso e convicto. Então, pela lógica da justiça, se não fosse pela graça, já era para sermos eliminados, afastados eternamente de Deus logo ali. Mas quando o pecado e a morte, achava que ali ia haver um julgamento e um inferno definitivo, aí Deus protela, e a graça vem. Ele não destrói o ser humano, ele o destitui da sua presença, ele o expulsa da sua presença, traz sanções, mas não o condena. E Paulo no contexto diz que o pecado não foi imputado a Adão, porque não havia lei, e sem lei não há pecado. No período de Adão a morte reina. Quando nós chegamos no capítulo 6 do Gênesis, o pecado, a morte e o inferno pede uma nova audiência condenatória. E desta hora tinha elementos robustos, elemento prazível para a nossa condenação. Veja que no capítulo 6 a epígrafe diz: degradação geral do gênero humano. Ninguém escapou. O pecado atingiu a todos, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então a audiência Deus sanciona, e Deus diz: me arrependi de os haver feito, porque o seu coração é mau e é ruim. Eu vou destruir, eu vou abrir mão deles, eu vou dar fim a eles. E o versículo 3, ele diz: o meu espírito não vai contender com ele para sempre. Em outras palavras, eu não vou investir, eu não vou interceder. E assina a destruição da terra e de todos os seres viventes, inclusive os seres humanos.
Quando o pecado e a morte e o inferno achou que a audiência ia terminar de forma condenatória, aí Deus protela e usa o recurso pela fé. Ou seja, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. E graça é favor que não se merece, é atuar na miserabilidade do outro. A graça vem. E como o juiz supremo não podia alterar a decisão, ele disse: vou destruir, mas eu vou preservar 8. O juízo vem. 8 almas humanas racionais e um casal de animais irracionais são preservados, de cada espécie. O dilúvio destrói. Parecia que era o fim. Capítulo 8 do Gênesis. Lembrou Deus de Noé. O único lugar geográfico que era o Éden de adorar era a igreja de Adão. O dilúvio, por conta do pecado, dizimou e destruiu o único lugar geográfico que Deus descia todos os dias. Capítulo 8 do Gênesis. Não havia lei. Aí Deus tira Noé da arca, na geração de Adão, e faz uma nova aliança de fidelidade. A geração de Noé comprometeu-se a ser fiel. Mas no capítulo 11, o pecado vem e domina e reina sobre a geração, e consequentemente a morte. Vem o capítulo 12, quando todas as famílias da terra, todos os seres humanos estavam dominados debaixo do reino do pecado e da morte, sem direito e sem força de vencê-lo. Aí Deus veio o capítulo 12 do Gênesis. Aí Deus diz: Abraão, sai da tua terra. E segundo a história, Abraão também estava envolvido no pecado com a sua família, pela idolatria universal. E Deus diz a ele que por meio dele vai abençoar todas as famílias da terra. Aí por meio de Abraão, Deus resolve eleger um povo espiritual que pudesse provocá-lo para ele descer e ser adorado. Então por meio de Abraão vem Israel. E quando Deus tira Israel do Egito, tira-o como escravo e o leva para a liberdade. O único povo na terra eleito em todo o Velho Testamento. Então quando chegam na planície do Monte Sinai, aí Deus chama Moisés, e agora vai estabelecer a lei. Portanto, primeiro, Moisés, o povo tem que comprometer com aliança comigo. E o povo se comprometeu. Então, capítulo 24 do Êxodo, a aliança é feita. Então agora, quando a aliança é feita, aí Deus diz: Moisés, agora eu vou descer de novo. Mas para mim descer e ser adorado pelos humanos, eu vou dizer o que você tem que fazer. Aí Deus geograficamente vai dizer a Moisés para fazer um lugar específico, o tabernáculo. Veja que todas as peças, todos os tecidos, até a cor, até a metragem, foi Deus que disse: faça assim e faça assim. Então Deus vai dizer, por meio da aliança, como Israel em si não tinha justificação para justificar diante de Deus pelo pecado universal, aí o sangue do animal puro
limpo justificava a eles. Então, para que eles pudessem adorar de longe, Adão adorava todos os dias, agora era só um dia por ano. Então Deus institui sacerdotes, e um especial, o sumo sacerdote. Então capítulo 25 vem o tabernáculo, e na liturgia, na planta, o pátio, fora do santo e do santíssimo, para o povo poder adorar e Deus descer, tinha que haver sangue para justificar Israel, e só servia de animais puros, imaculados. Então o povo trazia os animais puros, limpos, e os sacerdotes imolavam no altar do holocausto. O sangue descia para justificar, queimavam a carne, e depois iam na sequência, uma vez por ano, se lavar na bacia, no lavatório. Depois que os sacerdotes se lavavam, aí vem o lugar santo. E para entrar no lugar santo, se havia um sorteio. Tinha obreiros, sacerdotes, que serviam a vida toda e nunca entraram no santo, porque era por sorteio. E aqueles que eram sorteados pegavam o altar, a vasilha do incensário, e entrava no lugar santo. Quando passava pelos pães, pelo candelabro, antes do véu que separava santo e santíssimo, estava o altar do incenso. Eles pegavam a vasilha e iriam dissolver pelo fogo o perfume que Deus instituiu no capítulo 34. Deus disse: Moisés, faça um perfume em fragrância para mim, mas os elementos da composição que eu vou te dar, o homem não pode usar, é para mim. Você vai pegar o estoraque, a única, o gálbano e o incenso, tudo em igual medida, e vai queimar no altar. Então, o que acontecia? Como muitos animais eram mortos, muito sangue derramado, o cheiro do sangue e da carne atraía os insetos, todo tipo de inseto. Então esse incenso significava algo puro. Quando o sacerdote pegava o incensário, colocava em cima do altar do incenso, o fogo aquecia. E quando o fogo aquecia, essas resinas se dissolviam. E quando elas se dissolviam, elas exalavam uma fragrância que, segundo a arqueologia, diz que a um raio de 3 quilômetros, nos 4 pontos do tabernáculo, aonde tinha inseto, morriam pela pureza e o cheiro do incenso. Muitas moças judias não podiam entrar no tabernáculo, mas ficava a 1 quilômetro de distância e marcava o casamento para depois destes cultos, para serem impregnadas pelo cheiro do incenso. Então o incenso exalava, o incenso enchia o lugar santo, ele saía o cheiro na horizontal e pegava a vertical. Quando ele subia, a fumaça envolvia o sacerdote, e agora já não cheirava pecado lá em cima, o que cheirava era incenso. Quando Deus respirava, tem pureza, tem pureza. Aí o véu se abria e a glória descia no lugar santo, na arca. O sumo sacerdote entrava e Deus tratava com ele, e Israel era renovado e perdoado as suas ofensas. Essa era a liturgia. Agora vem o templo e segue a mesma liturgia. Agora existe um povo com lei. Quando Paulo diz Moisés, ele diz lei. Agora tinha um povo espiritual. Agora tinha na terra um lugar de novo, que Deus disse: quando este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar
se converter dos seus erros e orar a mim, eu ouvirei dos céus a oração que for feita neste lugar, porque aqui eu habitarei. Agora tinha Deus espaço de ser adorado de novo. Agora tinha um povo que ligava terra e céu e terra, ligava o humano a Deus, a esperança de toda a terra, de todas as famílias. Mas a lei, veja que o texto que nós lemos diz que Deus deu a lei a Israel para destacar o pecado, para dizer: agora vocês sabem o que é certo e o que é errado. Agora vocês sabem ser santo e não ser. Mas a lei não foi capaz, nem o sangue de novilho, de vencer o reino do pecado e da morte. A morte e o pecado vêm. O pecado entra em Israel e afasta Israel de Deus. O pecado vem com a contundência tão grande que o único lugar agora de adoração é destruído e se torna cinzas. E de novo o pecado e a morte venceram. Aí Deus, 70 anos depois, não desiste. Vai buscar só os cacos de Israel. E como era um projeto de revolução, de nos alcançar a todas as famílias, Deus diz por meio de Ageu: recomece. Eu não desisto de vocês. E eu prometo a vocês que a glória da segunda casa, a glória do recomeço vai ser maior do que a primeira casa. Mas o pecado e a morte não deixam. O pecado e a morte. Israel recomeça, mas não tem mais pureza. Veja que o último profeta do Velho Testamento, ele diz: aquela aliança que Deus disse, os animais do sacrifício tem que ser puro. Malaquias diz que a insensibilidade do povo de Israel foi tamanha, o pecado abundou de uma forma tamanha, que os animais que eles traziam para o culto de sacrifício eram cheios de bicheiras, de bichos, animais cegos e aleijados. E veja o que é que Deus diz: vocês dizem pela boca de Malaquias que o pai merece respeito e o senhor merece honra. Se eu sou pai, cadê o meu respeito? E se eu sou senhor, cadê a minha honra? Ele diz: vocês estão dando mais valor e dando sacrifício melhor aos políticos de vocês do que a mim. Ele diz: vamos oferecer isso que vocês trazem para mim ao governador de vocês, ver se ele aceita. Aí agora vem o pecado e a morte, e diz: não tem mais jeito, e pede uma nova audiência, conjecturando no contexto definitiva, porque o reino da morte ninguém venceu desde Adão até Moisés. O período da inocência e o período da lei, a morte com o pecado venceu tudo. Aí agora, com mais robustez ainda, aí vem o capítulo: Deus silencia, e no meio desse silêncio dá-se a entender, na minha visão, que é o que Deus mostra a João no Apocalipse capítulo 4. João, quando é revelado a ele por dentro do céu, ele vê um trono armado, um trono de julgamento. E no capítulo 5, ele diz que o próprio Deus pediu para o anjo, aos anjos, procurar um promotor, procurar um homem que se pusesse diante dele e do ser humano, para interceder e aceitar a sua causa. Ele disse: procure um homem
procura um advogado bom que assumam a causa deles. E os anjos desceram, vasculharam tudo, e João diz que eles voltam com a resposta: ninguém, Senhor. Procuramos no céu, procuramos na terra, procuramos debaixo da terra, e ninguém foi achado digno de ter álibi, de ter apelação para desatar a sentença que está na sua mão. Ninguém foi achado digno de desatar o livro, nem sequer de olhar para ele. Era a nossa sentença condenatória. Porque quando Paulo fala aos gentios de Efésios, ele diz que neste período, ele diz: há tempos passados, vocês estavam mortos, condenados pelas vossas maneiras de viver. Ele diz: vocês viviam no mundo na concupiscência da carne, vivendo mortos, sem Deus, sem paz e sem aliança com Israel. Em outras palavras, vocês já estavam condenados, porque ninguém foi achado digno. De Adão até Moisés, a morte e o pecado venceu. Quando nós fazemos uma retrospectiva, olha o que Paulo diz, quando você conjectura com João: até aqui ninguém foi achado digno, no período do silêncio. Quando você vê, Paulo diz que o pecado entrou pelo homem, e Deus não imputou o pecado, porque não havia lei. Mas o pecado abunda, e o pecado vence com a morte a Adão. Eu estudei um pouco sobre o contexto do corpo de um cadáver, e eu achei interessante que quando um ser humano morre, por exemplo, se qualquer um de nós morrermos hoje, parou de respirar, acabou. Então vem um processo de autodestruição chamado decomposição. E o primeiro estágio da decomposição é a autólise. E esta autólise é o processo destrutivo do cadáver. E ela começa como? Primeiro, ela para a corrente sanguínea. Ela tem de 1 a 12 horas para cumprir esse processo. Então, quando morre, é assim que ela vence, era assim que ela reina. Então, primeiro para a corrente sanguínea, depois de 1 hora do morto, e a sequência, ela vai esfriar o corpo. Com a corrente sanguínea, a autólise faz é esfriar o corpo. E quando ela esfria o corpo fica pálido. Então de 0 a 12 horas ela conclui a primeira etapa. Aí vem a segunda, que é a putrefação. Ela tem de 12 a 24 horas para destruir o tecido do cadáver. Então a putrefação, ela vai deteriorar o tecido do morto. E aí quando ela termina com 24 horas, vem a colonização. Porque como ela detonou, apodreceu, a colonização é a chegada das lavras, dos insetos, dos animais ou dos insetos que vão se alimentar do cadáver. Então eles têm até 40 e poucas horas em uma temperatura ambiente. Então Paulo diz que pelo só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, e aonde o pecado abundou, a morte reina. Ele diz que Adão, mesmo sem ser imputado, foi também vencido por o pecado e a morte. Mas ele diz que Adão gerou a Sete. A geração de Sete foi levantada para vencer, mas o pecado e a morte apodreceu ele e a sua geração. Mas diz que depois dele veio Enos, e nos dias de Enos buscaram o espiritual. Diz a Bíblia que nos dias de Enos voltaram a invocar o nome de Deus. Mas o pecado e a força do reino da morte destruiu a geração de Enos. A Bíblia diz que Deus insiste. Enos gera Cainã, Cainã Malalael, Malalael a Jared, e Jared gera Enoque. Enoque disse: eu não me dobro, eu não me venço. Aí Deus disse: então eu vou te tirar daí, você não vai ver a morte, eu vou dar um exemplo para a geração futura. Arrebatou sem ver a morte. Mas ele gerou Metusalém. Metusalém viveu 969 anos e não venceu. Mas Deus não desiste, ele gera Lameque, e Lameque gera Noé. Noé gera Sem, Cã e a Jafé. É aqui que a graça vem, porque o pecado e a morte reinou e destruiu. Só se salvaram 8 almas por meio da graça. Depois do dilúvio, Deus não desiste. A Bíblia diz que Deus escolhe Sem, os semitas. E os Sem agora tinha a opção de vencer o pecado, mas não vence, é apodrecido pela morte. Aí diz a Bíblia que sem gerar
Arfajade, Arfajade gera Elar, Elar gera Eber, Eber gera Reu, Reu gera Peleg, Peleg gera Serug, Serug gera Naó, Naó gera Terá, e Terá gera Abraão. Aí Deus vai buscar Abraão, vai criar o projeto espiritual. Abraão é chamado amigo de Deus, é chamado pai da fé, mas o pecado e a morte apodrece Abraão. Mas ele gera Isaac, gera Jacó. Jacó luta com Deus e vence, mas a morte apodrece Jacó e o pecado domina. Mas ele gerou Rubem, Simeão, Levi e Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, Isacar, José e a Benjamim. O pecado e a morte vence um por um. Mas Deus pega Judá, Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Nasson, Nasson gera Aminadab, gera Aminadab, Aminadab gera Nasson, Nasson gera Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Aí Deus diz: achei um que vai dar certo, achei um que vai cumprir o desejo do meu coração. Mas o pecado e a morte rei já na lei, e Davi é consumido. Mas ele gerou a Salomão. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, e Abias gera Asa, Asa gera Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzias, Uzias gera Jotão, Jotão gera Cais, e Acais é Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés gera Amon, e Amon é Josias, e Josias Jeconia. Aqui o cativeiro vem, aqui o reino da morte e do pecado vence. Então vem o cativeiro, 70 anos se passa, aí vem Mateus para tirar a dúvida. Vem Mateus trazendo uma nova história. Ele diz: depois do cativeiro, ele diz que Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, e Azó gerou a Zadok. Ele diz que Zadok gerou a Aquim, e Aquim a Eliúde, Eliúde gera Eliasar, Eliasar gera Matã, e Matã gera Jacó, e Jacó gera José, e José foi o marido de Maria. Então quando João diz até aqui, ninguém foi achado digno, quando o pecado e a morte achou que Deus tinha desistido, aí Deus apela pela graça. A graça vem, a graça vem, a graça vem, a graça vem no ventre de Maria. Até aqui a morte reina. Até aqui ninguém foi achado digno. Procurar no céu, na terra e debaixo da terra, e ninguém quer assumir a tua culpa, nem a minha, nem a nossa, porque era irreversível. A morte reinava e o pecado abundava. Com base em Filipenses 2, uma voz eclode: eu vou, Pai, eu vou assumir a causa deles. Eu não vou desistir deles, Pai, porque para mim o Senhor os fez. Porque todas as coisas foram feitas por mim, sem mim nada do que foi feito se fez. Eles são meu, Pai. Então eu vou descer, eu vou me tornar um deles. Vou sentir o que eles sentem, vou ser tentado como eles. Mas que vai ter adoração de novo, vai, Pai. Eu vou trazê-los, Pai. O reino da morte pegava todos e jogava para baixo. Mas você é Deus, você é o princípio. Olha que coisa linda, você é a sabedoria, você é o verbo, você é cheio de glória.
Quem faria isso? Ele disse: eu vou abrir mão de tudo isso, Pai. Eu vou me despir da minha glória. Olha para quem está ao teu lado e diga: eu não sabia que tu era tão importante assim. Diga: a partir de hoje eu vou pensar 10 vezes antes de falar mal de você, porque agora eu sei o quanto você é importante. Por conta de você, Ele abdicou da sua glória. Aí Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho. Veja que houve um motivo, o texto dá um motivo. Foi o amor. Porque o pecado, a morte, tinha elementos robustos para nossa condenação. Cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sendo condenados pela lei. Ele vem para restaurar o projeto original, Israel. Pela lógica, era a profecia de Ageu. Com 40 dias aproximadamente, a justiça de Deus, que é pela graça, segundo está no texto, ela vai ao templo. A glória já não era figurativa, era a própria personalidade de Deus. Ela entra no templo e os líderes religiosos não aceitam e não reconhecem. Veja que a Bíblia diz que um velhinho, crente, cheio do Espírito, resolveu pelo Espírito ir para o culto naquele dia. Quando ele viu Jesus ainda bebê nos braços de Maria, ele é sacudido pelo Espírito. Ele corre e pega o menino e levanta para o alto e diz: Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a glória de Israel e uma luz para o gentil. Ele veio, o avivamento veio, o avivamento veio, o avivamento chegou. Mas Israel não aceitou. Com 12 anos, ele volta de novo ao templo, mas é rejeitado. Com 29 anos, ele começa a pregar a redenção de Israel, e Israel rejeita, não aceita. Aí quando Paulo escreve aos próprios romanos acerca disso, no capítulo 10 e 11, ele diz que Israel rejeitou a justiça de Deus, não dando crédito e nem ouvido a que os profetas pregaram acerca de Jesus e da justiça de Deus pela graça. Aí Paulo diz: olha, eu vou dizer um segredo a vocês. Vocês entraram no cenário contra a própria natureza. Porque quando Israel endureceu e não quis aceitar, aí Deus olha para os gentios. Mas para os gentios entrar direto no projeto, tinha que entrar por Israel. Mas para essa glória cair para os gentios e eles entrar direto, se aproximar de Deus. Esta era a resposta que Paulo estava dando aos questionários. Como se pode chegar a Deus e ter comunhão? Se Israel, o pecado venceu, então os gentios não podiam entrar a não ser por Israel. Mas como o pecado venceu Israel, aí Deus disse: eu vou usar o gentio. A natureza disse: eu não vai dar certo, eu não aceito, eu não topo, e a natureza é que rege. Aí Deus, aí veja que ele faz uma alegoria. Israel são os ramos verdadeiros da oliveira, e o gentio é zambujeiro, o oliveira brava, que não dá fruto e nem pega fogo, de tão rico que é. Então Deus disse: eu vou pegar o zambujeiro e vou enxertar na oliveira. A natureza disse: não vai dar certo. Aí Paulo disse: foi contra a própria natureza que Deus cortou vocês do natural zambujeiro e resolveu enxertar. Mas para a gente entrar, teríamos que ser justificados, porque estávamos mortos e condenados pelo pecado na carne. Israel rejeita. Aí Paulo diz no versículo 25 do capítulo 11 aos Romanos: deixa eu dizer um segredo a vocês, disse ele. Deus endureceu Israel em parte, para vocês entrarem.
E enquanto não cumprir a plenitude dos gentios, Israel vai estar endurecido. Ele disse: enquanto o arrebatamento não vir, a vez é de vocês. Israel o condena, e para justificá-lo, condena-o como pecador, segundo Deuteronômio 21. E tinha razão, porque ele assumiu os nossos pecados. Pedro diz que ele pegou os nossos pecados e decidiu levá-lo até o madeiro. Isaías diz que todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todos os elementos que nos levavam à condenação, a ira de Deus, Ele tomou sobre si. E como agora ele é rejeitado, é condenado pelos seus próprios irmãos, condenado como pecador, aí vem o dilacerar, prende-o, e eles tinham que encontrar um motivo para condená-lo na lei romana, porque a única autoridade que tinha o direito de deixar viver ou matar era Pilatos, representando Roma. Então eles acusam Jesus de ser inimigo de César, perturbador da ordem pública. E Pilatos disse: então eu vou fazer uma investigação. A Bíblia diz que Pilatos fez uma investigação acurada. E Lucas diz que por 3 vezes ele diz aos judeus: nenhum crime eu encontrei nele. Pedro diz que ele não pecou e nem na sua boca se achou engano. Era os nossos pecados, era a nossa malícia, era a nossa condenação. Ele se pôs entre Deus e nós. Ele resolveu tomar a ira de Deus sobre si, para nos dar o direito de vida eterna, para nos livrar da condenação eterna. Condena-o. Aí veio o fragum, o chicote. Segundo Pierre Barbier, um homem que entende do corpo humano e fala da crucificação, no seu livro A Crucificação, ele diz que aquele chicote, as suas tiras eram grossas, de couro cru, e na sua ponta, na sua extremidade, chumbos e ossos de carneiros pontiagudos. Para quê? Porque as tiras de couro no condenado causavam o inchaço do corpo, o chumbo e os ossos causavam contusões, o corpo ficavam doloridos. Então pela lei eram 40 chicotadas, mas como os fariseus eram ferrenhos, fizeram: só vamos aplicar 39, 40 menos uma, para não passar das 40. Então aplicaram 39 chicotadas, abrindo o tecido do seu corpo com cortes profundos. Agora a tradição, depois de chicotado, pela tradição natural, a cruz tem a parte vertical e a parte horizontal. A parte horizontal é chamada de patíbulo. Então um crucificado normal, ele era chicoteado e pegava o patíbulo, e eles amarravam o patíbulo nas suas mãos, e eles carregavam ou na nuca ou em cima do lombo. Por isso que quando Jesus vai falar de Pedro, da sua morte, ele diz: quando tu lá na frente vai estender as mãos e tu vais ser levado para onde não queres, prepara os teus lombos. Porque era uma crucificação natural. Eles prendiam as mãos do condenado, porque diziam: já que ele foi condenado, ele pode se revoltar e fazer qualquer mal ao outro. Então eles saíam com o patíbulo pelas vielas, ou em cima da nuca, ou no lombo, com os braços tirados. E segundo o escritor, o patíbulo pesava 50 quilos, e a cruz inteira pesava mais de 100 quilos. Agora pasmem, depois de ser chicoteado, a Bíblia afirma que Jesus não carregou o patíbulo, ele carregou a cruz inteira, mais de 100 quilos, depois de ser triturado pela via dolorosa.
Aí diz a Bíblia: e isso não comove o teu coração? O sangue correndo, mais de 100 quilos nos lombos, o joelho treme, vezes tinha que baixar, sem culpa nenhuma. Era eu, era nós, éramos nós. Penduram 9 horas da manhã, cansado, triturado. Os grampos rolam e atravessam o tecido do seu corpo. A cruz é erguida no lugar mais alto. Meio-dia, a natureza disse: eu não acredito no tamanho deste amor. A ciência diz que meio-dia o sol chega a atingir a 2 milhões de graus Celsius na sua coroa. Mas por conta de nós, meio-dia o sol parou de brilhar. Não foi eclipse, não foi nuvem, foi que a natureza não estava acreditando no tamanho daquele amor. Porque a Bíblia diz que é fácil alguém morrer por alguém bom, mas morrer pelo um pecador, pelo um criminoso. E a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. No meio da escuridão, o ápice da minha culpa e da tua recai sobre Ele. A ira de Deus vem sobre Ele. E como o meu e todos os teus, os nossos pecados estavam envoltos nele, aí afasta ele de Deus. O Espírito Santo deixa ele, e ele está só no alto da cruz. Deus, por que me deixasse só? Se fosse, pudéssemos ouvir a história, a voz bradou: é porque em 2024, filho, Campina Grande vai completar 100 anos de adoração. E para isso é preciso vencer. Três horas da tarde, ele grita. E como todos aqueles que eu falei, ele se tornou semelhante. Morreu. A morte o mata. E agora vem o processo normal da autólise. Agora o processo normal vem. Ele está morto 3 horas da tarde. A morte venceu. Só que da 4 horas da tarde, ele ainda está crucificado. 5 horas, 2 horas depois, já era para decomposição ter entrado, mas ele ainda está pendurado. 3 horas depois, aí tiram ele da cruz, e para desprezo, pior desespero, os José de Arimateia e Nicodemo joga ele no túmulo como qualquer outro. Agora a morte bate no peito e diz: acabou, agora não tem mais apelação. 6 horas ele entra no túmulo. E a primeira fase da decomposição, esfriar o sangue, parar a corrente sanguínea e deixar o corpo pálido, vai até 12 horas. Dá 3 horas da manhã, 12 horas, e o corpo dele não fica pálido. 12 horas, e a corrente sanguínea não esfria o corpo dele. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que os nossos pecados ficaram no madeiro, ficaram na cruz. Ele venceu lá, ele já entra. ...24 horas...
3 horas da manhã do segundo dia. Aí a morte clama pela decomposição e chama na conjectura. Com decomposição, o que é que está acontecendo? Já vão para 24 horas dele morto. O corpo não fede, não está frio, não está pálido. O que é que houve? A decomposição diz: eu não posso entrar aí. O que é que houve? Eu só entro se tiver pecado. Chame ele. Esse não tem, esse não tem. Eu não posso entrar, eu não posso decompor. Ah, 36 horas. 40 horas. E o corpo do mesmo jeito. Está entendendo agora porque ele ressuscitou com o corpo que ele tinha? Aí a decomposição chama desesperado o pecado. Pecado, vem aqui. Hebreus 4:15. Pecado, vem aqui. O pecado diz: não posso. A decomposição disse que a culpa é sua. Você venceu até aqui. O que é que está acontecendo? O pecado grita: em tudo eu tentei, mas em nada ele pecou. Ele é santo, ele é justo. Me venceu, me venceu, me venceu. Aí papai manda o anjo descer, tira a pedra, ele vai voltar. 5 horas da manhã. Quem é que vai desesperado com um vasilha de bálsamo para embalsamar o resto mortais, para demorar mais? Maria Madalena e outras mulheres. Quando chega lá, tá vazio, tem mais ninguém. Começam a chorar. Aí o anjo diz: mulheres, porque vocês estão chorando? Porque roubaram o corpo do nosso mestre e nós não sabemos para onde levaram. Os anjos disseram: não, não roubaram não. Ele lembra que ele pregou, ele está vivo, ele não está mais aqui, porque ele já está vivo, ele venceu, ele voltou a viver, ele está vivo. Aí Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior, a graça é maior, a graça é maior, a graça venceu. Ele vence. Lembra que eu disse que a morte jogava tudo para baixo? Aí ele agora em espírito desce lá embaixo e prega para aqueles que o pecado não foi imputado, porque não havia lei na geração de Adão. Ele prega desde Adão, ele prega para eles não ter desculpa no juízo final. Aí ele olha para a morte e diz: me dá a chave, agora é eu que vou reinar. Aonde a morte reinou, agora é a vida. A morte reinou pelo pecado, mas a vida é pela graça. A vida é pela graça, a vida é pela graça. Me dá a chave do inferno e do vai, e pega o cativeiro de baixo e diz: agora é para cima. Quem está em mim é para cima. Quem está em mim é para cima. É por isso, gente, que no século 21 eu recebo ligação de gente famosa dizendo: Bento, tu chegou no ápice. Todo mês tu viaja para pregar fora do Brasil. Tu prega nas maiores convenções, nos maiores congressos. Não precisa provar mais nada. Para que suar camisa? Para de pregar Pentecoste, Bíblia. A nova geração nem com lenço anda mais. Prega o coach, é bom, é bonito. Prega psicologia. Tu vai ganhar dinheiro fácil e tu vai ganhar dinheiro e muita agenda. Eu digo: não, eu não posso. Eu fui chamado para ser pentecostal. A minha identidade é pentecostal. Cadê a geração pentecostal? Ainda tem, ainda tem. Deixa eu ver quem vem comigo. Eu vou continuar pulando, eu vou continuar correndo, eu vou continuar falando línguas estranhas, porque é pela graça, é pela graça, é pela graça.
Olha que coisa linda. Com a chave da morte. Aí Paulo diz: a morte reinou só até Moisés. Ele volta para o julgamento. Davi sabia que quando ele vencia uma guerra que vinha para Jerusalém, os portões de Jerusalém não comportavam a glória de um rei vencedor. Tinham que aumentar e alargar, e mesmo assim não cabia. Aí Davi profetiza do Espírito Santo: levantai a cabeça, aumente os portais da eternidade e deixai entrar o Rei da Glória. Quem é Ele? É o Senhor, valente, poderoso na batalha. Ele entra no céu, e João ainda chorava, porque o julgamento era condenatório. Aí o anjo, com a voz grossa, forte, começou a gritar: João, precisa chorar mais não. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, João. Ele venceu. E ele é digno de tomar o livro, de quebrar o selo e de o ler. Aí João diz que ele vai diante do que estava sentado no trono, pega a sentença condenatória, com todas as provas robustas. Ele diz: não, eu já inocenteio, eu já paguei a sentença. Aí os 4 seres viventes, os 24 anciões, que nunca tinham o adorado, servia só o Pai, não resistiu. Olha o impacto que tu causou no céu. Eles caem do joelho nos pés de Jesus e começam a adorar e a dizer: digno tu és de tomar o livro, de desatar os selos e de o ler, porque tu morreste, mas estás vivo. Tu venceste e trouxeste para Deus povo, língua, raça e nação, o preto, o branco, o rico, o pobre. Agora pode adorar sem véu, sem novilho. Agora é direto: terra, céu, céu e terra, terra, céu, céu e terra. Ei! Olha para quem está ao teu lado e diz: não tem mais véu. Diga para ele: não tem mais novilho. Aí Paulo, para chatear, diz aos coríntios: vocês estão pensando que Deus habita em templo feito por mão de homem? Olha o que ele fez. Não sabeis vós que o corpo de vocês é morada, é templo do Espírito Santo, e que ele habita em vós? E a glória é maior do que o templo de Jerusalém? Então olha para quem está ao teu lado e diga assim: eu sozinho, cheio desse Espírito, já rodo num pé só, já bagunço com o inferno. Diga: já pensou eu e você hoje aqui, junto, falando em línguas estranhas, dando vazão? Porque eu não vim aqui pregar chave de carro, eu não vim aqui, não. Essa é a maior mensagem que se pode pregar. Aí Paulo diz: vocês estavam mortos, mas Deus, pelo vosso infinito amor, ressuscitou vocês com Ele. Agora vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Vocês estavam longe, mas agora chegaram perto, porque a cruz uniu. Não há mais diferença. Então deixa eu ver o barulho da Assembleia de Deus em Campina Grande. Se tem língua, rasga! O julgamento, doutor Emílio, é protelado. Aí Paulo, para chatear o inferno, ele continua escrevendo aos Romanos capítulo 8. Aí ele resume dizendo: portanto, irmãos, portanto, agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que, Paulo? Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Eu estou livre, eu estou livre, eu vou adorar, eu estou livre, eu vou adorar. Fique de pé, por favor. Ei, ei.
I black shite say. I break a fire. I break Randish. I declare your such a way. I believe such a way. And you break such a way. I'm breaking such a shoot right one. And I break out such a view. And good life. You break such a fire break out front fly. And I break your son again. Angel Raya. Me a grace. Rush. Pray go faith. I pray God says you. I quite pray say and I pray Kashatafa. I pray Kashatafa. I pray no right sente. Eu tenho pressa. Minha igreja, eu tenho pressa. Porque a dúvida e tantas incertezas. Eu não sou o mesmo de ontem, serei eternamente. Nestes últimos dias eu estou enchendo esta geração da minha unção e do meu poder. Eu não desisto dos meus projetos. Eu sou antemporal. E nesta noite eu estou renovando promessas e estou renovando vidas pelo poder da minha glória. A minha unção está invadindo este santuário. Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Com 30 dias falando com Deus. Eu estou com 30 dias dependendo de Deus. E Deus colocou no meu coração para pregar esta mensagem. Ei, se tu tem autoridades, ei crente, estenda a tua mão para o alto. Recebe aí esta pedra de fogo que está dentro de mim agora. Os céticos estão dizendo, companheiros, que nós enfraquecemos. Eles estão dizendo que nós não somos mais os de antes. Modernizamos-nos. Eu digo a eles, porque você não conhece o Nordeste, dá uma passadinha lá. Se tu puder, vira para esse crente que está do teu lado. Se for íntimo do mesmo sexo, olha nos olhos dele. Me ajuda aqui, companheiro, com todo respeito ético. Me ajuda aqui. Olha para esse crente do mesmo sexo ou íntimo que está perto de você, assim como eu estou com meu companheiro. Se você pode. Eu sou assembleano, não vim inovar. Mas olha para ele, não olha para mim não, olha para ele. Olha para ela. E diz, não quero nem saber como você começou a convenção e como vai chegar no centenário. Quero saber como você vai sair daqui. E o fogo, a altura do fogo que vai estar no centenário. Diga, vou sair daqui renovado, sabendo que ninguém tentará acusação contra mim, porque eu sou escolhido de Deus. Então diz a ele, faz um favor. A partir de hoje, se tu encontrar um besta por aí que pensou que eu tinha me modernizado, que eu estava frio, que eu me entreguei, dá um recado a ele. Ele vai ter que me engolir. Ele vai ter que ouvir o barulho dos meus glórias, porque eu vou pegar fogo. Eu sou pentecostal, eu vou pegar fogo. Abraça ele, pega. Pega. Eu estou na Assembleia de Deus. Tem muitas igrejas por aí que está falando línguas estranhas, mas não. A pandemia matou, mas Campina Grande é viva. Aqui pode, aqui dá lugar. Deixa eu ouvir o barulho. Vai.